Bom dia, nossos amigos e companheiros e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova apresentação, um novo tema sobre o Espiritismo, através do Rádio Jornal do Comércio, FM 99,5, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Com o novo tema de hoje, sempre em O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação do Espiritismo, livro de Allan Kardec. E gostaríamos de fazer um breve esclarecimento sobre o Livro dos Espíritos, para quem não o conhece. Primeiramente, gostaríamos de sugerir às criaturas que têm interesse em consultar o Livro dos Espíritos. Esta obra é uma obra da autoria de um conselho de espíritos superiores. Muitos deles passaram aqui pela Terra e do mundo espiritual vieram ajudar a Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Mas este livro, o conteúdo, é desses espíritos superiores que responderam a Kardec em diversas e longas entrevistas através de uma equipe bem preparada, bem evangelizada. No Espiritismo, uma equipe de médiuns. E esses espíritos, então, entre eles Sócrates, Platão, Santo Agostinho e outros tantos espíritos. Esta obra é constituída de 1019 perguntas de Allan Kardec e respectivas respostas dos espíritos superiores, que abordam as respostas. Elas constituem a síntese do conhecimento universal, que você, que seja da Igreja Protestante, qualquer que seja a sua ramificação do protestantismo, ou que você seja católico, islamita, de outra e qualquer religião, pode ler o Livro dos Espíritos para um maior conhecimento dos mistérios do universo, porque o Livro dos Espíritos, para quem não o conhece, é uma obra universalista e, ao mesmo tempo, racionalista, porque todo ele se baseia nos critérios da razão e do bom senso. Este é o Livro dos Espíritos, e, além do mais, além de ser universalista, porque todo mundo pode conhecê-lo, independente de sua crença religiosa, pode conhecê-lo. Ele é também humanista, porque além da cultura universal que o Livro dos Espíritos contém, trazido pelos espíritos superiores, ele é também humanista na parte de se interessar pela reforma, pela mudança moral do homem, para tornar o homem mais feliz aqui na Terra e adentrá-lo para o mundo espiritual mais feliz ainda. Como o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que contém o Espiritismo, e o Espiritismo surgiu do Livro dos Espíritos, ele é humanista, porque se preocupa com a parte da felicidade humana aqui na Terra e no depois da morte. Esse é o Livro dos Espíritos, que pode ser conhecido sem prejuízo da sua igreja, da sua crença. E o objetivo do Espiritismo não é esfriar a fé de ninguém, pelo contrário, o Espiritismo veio
para aqueles que flutuam sem nenhuma crença, sem nenhuma fé, nem fé no Espírito, e nem tampouco fé em Deus. O Espiritismo veio para aqueles que não têm fé. Aqueles que já têm a sua fé, tudo bem, que continue, mesmo lendo o Livro dos Espíritos, sem prejuízo de sua fé. Pelo contrário, o conhecimento do Espiritismo, o conhecimento do Livro dos Espíritos, melhora, fortalece, reforça a sua fé em sua crença, em sua igreja, em sua religião. De maneira que o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, propriamente falando, ele não esfria a sua fé, pelo contrário, esquenta, fortalece, aumenta a sua fé pela vastidão de conhecimento que o Espiritismo, que o Livro dos Espíritos traz sobre os mistérios da natureza. Esse é o Livro dos Espíritos. E então, depois deste ligeiro preâmbulo sobre o Livro dos Espíritos, que pode ser conhecido, porque ele é universalista, ele é racionalista, porque ele se fundamenta na razão, no bom senso e, sobretudo, nos fatos. Esse é o apoio do Espiritismo. Ele é também humanista, porque o objetivo é tornar o homem feliz e esquentar a sua fé. Depois desse esclarecimento, o tema de hoje, que vamos abordar aqui no Livro dos Espíritos, é simplesmente na parte do capítulo 1, na primeira parte do Livro dos Espíritos, para aqueles que gostam do Espiritismo, que trata a origem e natureza dos espíritos. Porque o homem é espírito e matéria, o homem não é só matéria, o homem é sobretudo espírito, alma, que está na sua habitação, que é o corpo material. Logo, na visão espírito, o homem é espírito e matéria. Mas o estudo de hoje é sobre a origem dos espíritos. Quando Deus criou os espíritos, como Deus, e quando Deus criou os espíritos, porque os espíritos são criados por Deus. Trata aqui a origem e a natureza dos espíritos, mas neste mesmo capítulo trata também do mundo normal, primitivo, que é o mundo dos espíritos, de onde nós viemos e retornaremos para lá. Depois, diferentes ordens de espíritos. Forma e ubiquidade dos espíritos são os temas do capítulo que nós iniciamos o estudo hoje. Escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons espíritos, primeira ordem, espíritos puros, no nível de Jesus, e de múltiplos, infinitos espíritos no nível de Jesus no universo. E na primeira questão, aqui do capítulo dos Espíritos, do capítulo 1, Allan Kardec faz a seguinte pergunta, que é a pergunta número 76. Mas antes, pediríamos a técnica, o intervalo musical do nosso programa. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, Allan Kardec faz a primeira pergunta aqui, a pergunta 76, mas é a primeira do capítulo de hoje, que é a origem e natureza dos espíritos. Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Como se define a alma, o espírito, que não é matéria? Como se define? E os espíritos respondem: pode-se dizer, Kardec, que os espíritos são os seres
inteligente da criação, obra-prima de Deus na criação. Povoam eles o universo fora do mundo material, mostrando que em toda parte do universo existem espíritos que constituem a criação de Deus, a obra-prima de Deus na natureza. São os espíritos. E nós somos espíritos. Nós não temos espíritos. Nós somos espíritos. Ora, no corpo material, mas de repente passaremos para o mundo espiritual e seremos espíritos desencarnados. E Allan Kardec faz um ligeiro comentário. Ele diz: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. Extra porque não são corporais, os espíritos extracorpóreo, e não mais o elemento inteligente do universo. São os elementos inteligentes do universo. E na questão 77, Allan Kardec volta a perguntar: os espíritos são seres distintos da divindade, separados, distintos de Deus? Ou serão simples emanação, eles emanam de Deus, da divindade, pedacinho de Deus, fragmento de Deus? Ou eles são individualidades separadas de Deus? Essa é a pergunta de Kardec. Ou porções de Deus, e por isto denominados filhos de Deus, porque muita gente pensa que os espíritos são pedacinhos, fragmentos do próprio Deus, da própria divindade. Mas não, os espíritos são individualidades independentes de Deus. Deus é o Criador dos espíritos, está nos espíritos, pelo seu pensamento, pela sua inteligência universal, e os espíritos estão em Deus. Tanto que a criação do universo está em Deus e Deus na criação. Mas nem Deus é a criação e nem a criação é o próprio Deus. São individualidades indiferentes, como o quadro de um artista, de um pintor, não é o próprio pintor, é da autoria do pintor, é coisa separada. A mesma coisa são os espíritos, individualidades não emanadas de Deus, fragmento de Deus, pedaço de Deus, mas obra de Deus, como o quadro é obra do pintor. E Allan Kardec volta a perguntar. Essa é a pergunta de Kardec, e os espíritos respondem: meu Deus, que inocência! Allan Kardec: meu Deus, os espíritos são obras de Deus. É exatamente como uma máquina é obra do próprio homem que a fabrica. A máquina não é o homem, e nem o homem é a máquina. Essa é a metáfora, é a comparação que os espíritos da sabedoria fazem. E dizem mais os espíritos: esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem, Kardec. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação do próprio homem, mas não é o homem. Demais, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, obra de Deus, individualidades criadas por Deus, pois que somos obras sua. E Kardec volta a perguntar, mas antes pediríamos o intervalo musical do nosso programa. Dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, para o público interessado para tirar as dúvidas acerca do Espiritismo, para quem não o conhece, hoje o estudo é o Livro dos Espíritos, como sempre, e o tema básico é: os Espíritos
foram criados por Deus, ou seja, a origem, criação e a natureza dos espíritos, que são a criação de Deus. E Kardec volta a perguntar: os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Eles existem porque foram criados por Deus ou eles são de toda a eternidade como o próprio Deus? Ou tiveram um princípio, uma origem, uma criação? Aí os espíritos respondem: se não tivesse tido princípio, Kardec, eles seriam iguais ao próprio Deus. Quando, na realidade, ao invés, são criação de Deus e se acham submetidos à vontade de Deus. Os espíritos. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável, quanto, porém, ao modo pelo qual Deus nos criou e em que momento nos criou, nada sabemos. É um mistério da natureza para nós. Aí continua o Espírito. Pode-se dizer, Kardec, que não tivemos princípio, se quiser com isso dizer que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada espírito, ou cada um de nós, foi feito, repito-te, Kardec, ninguém sabe. Aí é que está o mistério, porque ninguém sabe da criação de Deus. E nós, então, pediríamos mais um intervalo musical para o nosso programa. E dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, vamos para outra pergunta de Allan Kardec. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, pode-se-á dizer, Kardec, que os espíritos são formados do elemento inteligente do universo? Como os corpos inertes, seres vivos de toda a natureza, e os corpos inertes são do elemento material da natureza, gostaríamos de fazer um aditivo, em que aqui no Livro dos Espíritos mostra os Espíritos que existe uma trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. É a trindade universal apresentada pelo Conselho de Espírito de Sabedoria, que são os autores do Espiritismo. Deus, o elemento espiritual, e o elemento material, mostrando que do elemento espiritual sai a essência espiritual, que contém todos os seres vivos da criação. Porque todos os seres vivos têm uma alma, não é uma alma ainda humana, mas é um princípio inteligente, que se tornará alma de homem ao cabo dos milhões de anos pelas sucessivas reencarnações. É daí que sai o elemento espiritual que forma os animais e que forma o próprio homem, a alma do próprio homem. E o elemento material é de onde sai todas as coisas da matéria que compõem o universo. Logo, aí estão a trindade do Espiritismo. Deus, Espírito e Matéria. É a origem de tudo que existe no universo. A origem da criação. Apenas fechando parênteses e voltando, e os espíritos, e Kardec pergunta: como os corpos inéditos são do elemento material? E o espírito responde: evidentemente, Kardec. Claro que sim. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, do princípio anímico, do princípio da alma que todos os seres vivos têm. Como os corpos são a individualização do princípio material, que sai do elemento material dessa trindade universal.
a época Kardec e o modo, a maneira pela qual essa formação se operou, se criou, é que são o mistério da natureza. E de modo que Allan Kardec volta a fazer outra pergunta. Ora, a criação dos espíritos é permanente? Quer dizer, Deus cria permanentemente, cria desde o começo da criação, ou ele criou, parou, deu uma pausa para depois criar de novo? Essa é a pergunta de Kardec. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos da criação do planeta Terra? Porque muita gente ainda hoje pensa que Deus criou o próprio universo, aliás, o próprio planeta Terra, e criou também um universo. Quando ele criou todos os seres vivos e parou, pronto, está tudo criado e parou na criação. Não. Muita gente pensa assim, existem muitas doutrinas, inclusive segmentos religiosos, que pensam assim e que ensinam assim, mas Deus nunca ficou de braços encruzados. A criação divina é permanente e ininterrupta. Permanentemente ele crê, ele permanentemente Deus cria. E os Espíritos respondem: a criação de Deus é permanente, eterna e infinita. Por isso é que ele criou um universo, e um universo, apenas fazendo um aditivo a esta resposta dos Espíritos, o universo é um viveiro de galáxias. As galáxias são um viveiro de sóis, de estrelas, de mundos, porque cada estrela daquela é um sol e rodopia em cada estrela daquela bilhões e bilhões de mundos, e os mundos são viveiros de seres vivos, e entre eles os espíritos criados por Deus. Aí dá para imaginar a vastidão, a eternidade e o infinito da criação de Deus no universo. Aí os espíritos respondem: a criação de Deus, Kardec, é permanente, eterna e infinita. E diz mais, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E pediríamos mais um intervalo musical para refletirmos sobre a resposta dos espíritos superiores. E voltando com o estudo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz outra pergunta. Os espíritos se formam espontaneamente? Automaticamente os espíritos se formam? Ou procedem os espíritos uns dos outros? Um espírito, Deus criou, ele formou um segundo. Aquele espírito criado formou um terceiro. Reproduz, os espíritos se reproduzem entre si, como os seres vivos aqui na Terra? Esta é a pergunta de Kardec. Ora lá, os espíritos se formam espontaneamente, quer dizer, eles se reproduzem, os espíritos, como os seres humanos se reproduzem, através do acasalamento do feminino com o masculino? Isso é a pergunta de Kardec. Ou eles procedem uns dos outros? Os espíritos superiores respondem: Deus os cria, Kardec. Deus os cria como cria a todas as outras criaturas, frutos da sua criação. E cria todos pela sua vontade. E diz mais, mas te repito, Kardec, mais uma vez, a origem dos espíritos ainda é para vós um mistério. E assim, meus prezados amigos e companheiros, nós encerramos essa primeira parte dos estudos do Livro dos Espíritos e pediríamos mais uma vez o nosso intervalo musical.
Dando continuidade aos nossos estudos de hoje, no programa Encontro com o Espiritismo, através do rádio Jornal do Comércio, nós vamos ter um minuto ou alguns minutos com o médium Chico Xavier, com algumas frases de Chico Xavier. Chico Xavier foi o maior médium do planeta Terra. Deixou quase 500 obras psicografadas. Ele e Divaldo Franco, que ainda está vivo, Divaldo, deixaram quase 800 livros ditados pelos espíritos superiores. Só esses dois médiuns, com milhões e milhões de exemplares espalhados por todo o planeta. Esses dois médiuns, apenas para um conhecimento inicial. E o Chico Xavier, então, ele deixou algumas frases para nós. O que é que diz Chico? Ele diz aqui, Chico Xavier: deixe algum sinal de alegria onde passes. Chico Xavier. Mas outra frase de Chico, que a internet aqui deixa algum, mais uma frase de Chico: onde existe amor, não há lugar para ressentimentos, ódio e nem mágoa, diz o nosso amigo Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, é bom conservar as boas frases e o bom pressentimento, diz aqui Chico Xavier. E nós, então, para outra reflexão sobre Chico, a felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros. Faça outros felizes, para que você também seja feliz. E pediríamos mais um intervalo musical para o nosso programa de hoje. Voltando com o nosso programa Encontro com o Espiritismo, vamos voltar com mais uma frase do amigo Chico Xavier. A verdade que fere é pior do que a mentira que consola. A verdade que fere, e fere muito, é pior do que a mentira que consola. E então, nós recorremos aqui ao nosso, depois dessas pequenas frases de Chico Xavier, para a nossa reflexão, nós consultamos o nosso e-mail e encontramos aqui duas perguntinhas que vamos responder dentro do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Alguém nos pergunta quem era o mentor espiritual de Jesus. Quem era o mentor espiritual de Jesus? Nenhum. Jesus não tinha mentor espiritual. Jesus não tinha um guia espiritual como nós. Porque Jesus já era e é um guia espiritual de todos nós. É o mentor espiritual do planeta Terra. Jesus é o governador da Terra, logo ele é o mentor, modelo e guia espiritual da humanidade terrestre, que devolverá às mãos de Deus, na visão do Espiritismo, toda a humanidade, quando nós atingirmos a pureza espiritual, quando o planeta Terra se tornará um mundo fluídico, que voltaremos a habitar no planeta como espíritos elevados. É quando Jesus entregará a humanidade já perfeita nas mãos de Deus.
quando ele diz no Evangelho que antes do planeta Terra existir, ele já existia na glória do Pai. Ele diz, aceitou a incumbência de seu governador, de presidir a formação do planeta Terra, ser governador, guia espiritual do planeta Terra, e ele próprio diz que entregará na mão de Deus as ovelhas que o Pai o confiou, e nenhuma das ovelhas se perderá. Ele diz, e devolverá nas mãos de Deus, recebeu os seres aqui na Terra simples e ignorantes, que fomos nós, estamos mais evoluídos, e ele devolverá nas mãos de Deus toda a humanidade terrestre. Logo, a pergunta que nos foi feita, quem foi o guia espiritual de Jesus? Ninguém, porque Jesus já era, é e continuará sendo o guia espiritual de todos os espíritos inferiores. Se existisse um guia espiritual para Jesus, seria o próprio Deus, com o qual ele diz no Evangelho, está conectado com o próprio Deus. Então o guia espiritual de Jesus é o próprio Deus. E a segunda pergunta que nos foi feita aqui, Jesus foi a reencarnação de Krishna, que viveu muito antes de Jesus e que teve uma doutrina? A resposta, não. Jesus não foi a reencarnação de ninguém, porque Jesus foi e continua sendo o Espírito puro, e os Espíritos puros não reencarnam mais em corpos materiais. É o que diz o Livro dos Espíritos, na questão 112 e 113. Jesus não veio em corpo material, ele veio como Paulo ensina nas epístolas dele. Jesus veio em corpo celeste, foi um anjo, um arcanjo, entre nós materializado, e de repente ele se desmaterializava. É o que diz Paulo na epístola dele aos Hebreus. Jesus confirmando o que o anjo disse a Maria, conceberás um ser por obra e graça do Espírito Santo. É esse Espírito que Paulo diz que não teve Jesus genealogia, não teve pai, não teve mãe, não teve começo, não teve fim, não morreu e nem ressuscitou. Por quê? Porque na visão de Paulo, Jesus era um anjo, um espírito puro, na forma humana, que viveu aqui na Terra e não morreu como os homens. Essa é a resposta à pergunta da nossa companheira. E a outra pergunta que essa criatura nos fez, os espíritos têm fim? Não. Os espíritos são criados por Deus e a criação é permanente, sempre foi permanente. Deus nunca deixou de criar e continuará sempre eternamente criando. Logo, os espíritos, eles não foram, aliás, eles não são eternos, porque não tiveram a eternidade de Deus, mas foram criados por Deus, são criados por Deus, são infinitos. A alma é infinita, nunca ela será destruída. A alma vive sem o corpo, mas se o corpo não continua vivendo sem a alma. Olha a importância do espírito, a importância da alma. E então essa é a resposta a essa terceira pergunta dessa criação. E voltamos a pedir a parte técnica, o intervalo musical do nosso programa. E dando continuidade para o encerramento do nosso programa, pediríamos ao nosso amigo, ao médium, colaborador do nosso programa, Divaldo Pereira Franco, para uma pequena reflexão
para o encerramento do nosso programa. Com a palavra, o nosso amigo e colaborador, Divaldo Pereira Franco. Depois da colaboração do nosso amigo Divaldo Pereira Franco, em sua pequena reflexão, nós encerramos o programa Encontro com o Espiritismo e convidamos a todos os ouvintes interessados para a próxima edição, no próximo sábado, sobre um novo tema em O Livro dos Espíritos. Um excelente final de semana para todos e gostaríamos de convidar a todos para uma reflexão sobre o tema de hoje, a criação dos espíritos, a origem dos espíritos das almas, e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.